de Deus. Boa noite. Abaixem o microfone, senão a mesa vai ter tipo estourando aí. Eu acho que pode tirar um pouquinho do grave também. Só um pouquinho. Amém? Amém. Mais uma vez, boa noite, povo de Deus. Boa noite. Como eu já disse, como o irmão já disse, né? Vocês viram lá no anúncio. Meu nome é Douglas. Eu estive aqui há 2 semanas atrás pregando no seminário de vida no Espírito. E eu gosto muito de Joatuba, sabe? Teve um tempo que eu passava por aqui todos os dias, porque tinha um pessoal daqui que trabalhava comigo lá em Contagem, e nós vínhamos, passávamos por aqui antes de ir para Itaú, deixar o pessoal. E eu, gente, sou casado com a Ana Paula. Eu e a Ana Paula, nós temos uma filha que se chama Vitória Maria. Eu faço parte do grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas da noite, lá em Itaúna. Hoje eu estou coordenador do Ministério de Pregação da Forania de Santana e também faço parte do núcleo da equipe estadual do Ministério de Pregação, Minas Gerais. Para a honra e glória do Senhor, estou aí nessa caminhada ajudando o Wendel, e toda a equipe aí pelo estado, levando o Ministério de Pregação e também, levando o rosto da nossa diocese, gente. Porque para a honra e glória de Deus eu tenho visto uma coisa: aonde o povo da nossa diocese chega, as pessoas ficam encantadas, amém? As pessoas ficam encantadas, não é comigo não, com todas as pessoas da nossa diocese que saem para outras dioceses. Eu tenho experimentado isso. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, Volte. Abra comigo a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Quero que você abra a primeira palavra para me falar para você o que o Senhor tem para você hoje. É o que o Senhor tem para nós hoje, Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Amém? Irmãos, veja bem, quando vocês vão abrindo aí, muitos de nós temos nos sentido derrotados, às vezes até mesmo esquecidos por Deus. Só que nós vamos ver hoje que na verdade Deus não se esquece de nós, e que Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra para mim e para a sua vida de restauração. Porque ainda que eu e você pensamos que nós não somos dignos da graça de Deus, que nós não somos dignos da presença de Deus, e às vezes nós não somos mesmo, às vezes de fato nós não somos, Deus Ele nos chama de volta. Deus Ele nos chama, Ele chama você, vem. E meus irmãos, muitos de nós ainda dentro da igreja, vivemos dentro da igreja e vivemos afastados de Deus, longe de Deus. E nós precisamos escutar algumas verdades que vai ser dita aqui hoje, porque essas verdades precisam transformar a nossa vida, amém? Quem aqui quer ter a vida transformada, levanta a mão. Então, quem aqui quer ser liberto, continua com a mão levantada. Quem aqui quer ser curado, continua com a mão levantada. E quem aqui quer salvação, continua com a mão levantada. Então eu quero te dizer, meus irmãos, a palavra, ela pode ser dura, mas ela cura, salva e liberta, amém? Então abra o seu coração que lá vai a palavra do Senhor, hein? Alguns anciãos de Israel vieram ter comigo e puseram-se sentados na minha presença. A palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, estes homens deram lugar de honra no seu coração
aos seus ídolos imundos, e puseram diante de si o tropeço da sua iniquidade. Hei de permitir ainda que me consulte? Antes, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Yahvé: todo homem da casa de Israel que der lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos, e puser diante de si tropeço de iniquidade, e vier procurar o profeta, serei eu mesmo, Yahvé, que lhe responderei por causa dos seus muitos ídolos imundos, a fim de apoderar-me do coração da casa de Israel. Vou repetir isso aqui: a fim de apoderar-me do coração da casa de Israel, a qual se alienou de mim por causa de todos os seus ídolos imundos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Yahvé: voltai, desviai-vos dos vossos ídolos imundos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar a salva de palmas para a palavra de Deus. Irmãos, por que eu quis frisar bem? Interessante que quando eu preparava a pregação, não tinha me vindo, não tinha saltado nos meus olhos a questão, porque eu fiquei pensando, por que o Senhor falou que Ele mesmo falaria com eles? A fim de apoderar do coração de Israel. Porque, meus irmãos, apesar de Deus exortar o povo por causa da idolatria deles, e por causa das suas más ações, das suas ações abomináveis, apesar de ser um xingamento, vamos falar assim, porque quando o pregador chega e exorta, quando o pregador vem e fala contra o pecado, e fala contra outras coisas, né, parece que o pregador está xingando, não é? Mas, meus irmãos, na verdade, Deus está sendo Pai aqui, e quando Deus fala que Ele mesmo falaria, eu entendo por quê. Porque quando aparecia um anjo, por exemplo, para uma pessoa, por exemplo, para a mãe de Sansão, quando ele apareceu, ela falou assim: ai de mim. Por que ela falou ai de mim? Porque ela tinha até medo de morrer, por ter aparecido um anjo do Senhor para ela. Porque quando o próprio Deus aparecia em forma de anjo, ou de outras formas, as pessoas temiam muito, porque essas pessoas achavam que ia morrer. Porque tamanha é a glória de Deus, tamanho é o poder de Deus, tamanho é o respeito de Deus, do povo de Deus para com Ele naquela época. E aí quando Deus fala: eu mesmo que falarei com eles, a fim de apoderar dos corações da casa de Israel. Veja, gente, que são pessoas que frequentavam, entre aspas, a igreja, porque procurou o profeta, mas continuavam vivendo nas suas práticas malignas, nas suas práticas maléficas e na idolatria, que é uma das palavras que vai ser mais frisada aqui na nossa pregação. Mas quando nós falamos de idolatria, eu quero saber aqui se tem alguém que frequenta a igreja evangélica aí, levanta a mão. Tem alguém aqui que já frequentou antes? Amém. E eu creio que ainda muitos de nós católicos ainda temos dúvidas, por causa daquilo que foi falado pelos nossos irmãos separados, sobre imagens. Meus irmãos, eu quero, primeira coisa nessa pregação, deixar bem claro que idolatria, que imagem não é ídolo, e nem sempre ídolo é uma imagem. Por que eu quero explicar isso? Porque se fazer uma imagem fosse idolatria, você sabe quem foi a primeira pessoa, o primeiro ser a fazer uma imagem? Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo
fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no versículo 26. E no versículo 27 fala assim: e Deus criou o homem, a sua imagem, Deus criou o homem. Então Deus foi o primeiro a criar uma imagem, certo? E quando nós pegamos a Bíblia lá em Êxodo 20, lá vai falar assim: não farás para ti imagem de ídolo algum, de nada que está no céu, na terra, debaixo da terra, e por aí vai. E aí, mas aí, Douglas, Deus falou que não pode fazer imagem. Ele falou que não pode fazer imagem de ídolo. Porque veja bem, Deus, ele seria louco de fazer uma imagem e falar que era abominável fazer uma imagem. Porque quando nós vamos ver, Êxodo 20 falou para não fazer, não foi? Olha só, lá em Êxodo 25, quando nós pegamos Êxodo 25, que vai falar da Arca da Aliança, lá no versículo 18, Deus fala assim: porás também no propício da arca 2 imagens de ouro puro, 2 imagens de querubins, de 2 querubins de ouro puro. Aí eu quero te perguntar: Deus então ele é doido? Ele proíbe de fazer imagem e depois manda fazer? É porque, meu irmão, Deus não proibiu de fazer imagem, Ele proibiu de fazer ídolo. Ele não proibiu de prostrar em veneração diante de uma imagem de um santo. Ele proibiu de se prostrar, não só de joelho, mas de prostrar a sua vida diante de um ídolo. Quer mais? O povo estava lá no deserto, com Moisés, e eles começaram a murmurar lá em Meriba, quando faltou água, e Deus ainda fez jorrar água da rocha, e eles murmuravam. Deus mandou serpentes para picar o povo de Israel, e eles foram picados, e o povo começou a morrer. E sabe o que aconteceu? Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Deus falou assim: tá bom, Moisés, eu vou dar um jeito então. Por Deus, ele matava o povo tudo, de tão infiel que o povo estava. E aí o que aconteceu? Deus foi e mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar ela na vara e levantar, e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Quem que curava o povo, gente? Deus. Mas pela intercessão de quem? Da imagem, não era? Então, meus irmãos, é assim a nossa fé, pela intercessão de um santo, feito por Deus, criado por Deus, nós somos curados. E eu podia falar para vocês aqui, lá no livro de Reis, essa passagem que eu falei está em Números 21:8. Se eu pegasse no livro de Reis, só bezerro, Deus mandou fazer 12 lá no templo de Salomão. Não sei quantas imagens de flor, não sei quantas imagens de anjos, e não sei quantas imagens de leão, de não sei o que. Deus mandou fazer imagem em um monte de lugar, em um monte de imagem. Então, você pode tirar da sua cabeça que idolatria é adorar, é venerar imagem de santo. Agora, se eu e você achamos que Nossa Senhora é igual a Deus, é maior que Deus, é melhor do que Deus, aí nós estamos sendo idólatras. Mas nós sabemos que Deus olha Maria por baixo, e nós olhamos para cima para olhar para ela, porque ela é muito maior do que nós, porque ela é muito melhor do que nós, e que se nós somos devotos da Virgem Maria, nós ganharemos o céu, porque Maria é a porta do céu. Amém? Então glória a Deus. Meus irmãos, e muitas vezes, falando de ídolos, nós damos lugares de honra aos ídolos terrenos, aos vários ídolos. E aí eu quero saber, qual é o ídolo? Ou se tem um ídolo que ocupa o meu e o seu coração hoje? Será que tem? Será que nós temos dado um lugar de honra? Nós temos exaltado? Nós temos colocado como primeiro no nosso coração, como prioridade do nosso coração, da nossa vida, um ídolo? Nosso coração, a palavra de Deus ela vai falar assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que quer dizer isso? Quer falar do dinheiro também? Sim, mas quer falar que aquilo que nós realmente damos importância, que nós damos valor na nossa vida, ali está o nosso coração, daquilo que nós damos mais valor.
está o nosso coração, meu irmão? Porque eu fico pensando, tem gente que fala que não reza o texto porque não tem tempo de rezar o texto. Mas acesse as desgraças das 3 novelas da Rede Esgoto, todas é Rede Esgoto, porque ela só passa merda. Acesse, não sei quantas novelas, parece de tarde passa as novelas lá no SBT, né? Acesse as novelas do SBT tudo e depois emenda com as novelas da Rede Esgoto. E aí, fala que não tem tempo de rezar o terço. E aí eu quero saber, quando nós não temos tempo de rezar o terço porque temos que assistir essas malditas novelas, nós estamos colocando quem em primeiro lugar? Deus ou as novelas? Tem um ídolo aí, não tem? Muita gente fala que não tem tempo de ler a Bíblia. Agora acho que essa é mais para os jovens, né? Mas lê as notícias do WhatsApp, tudo. Deve ter 77 grupos no WhatsApp. Vê tudo que tem lá. Tem um de piada lá então, que é o melhor mesmo. Escuta a piada, tudo. O celular, tadinho, fica até fervendo, porque não tem nem mais espaço mais para baixar vídeo para assistir. Gente, infelizmente, muitos dos vídeos, até mesmo em grupos de igreja, eu não assisto, porque não dá tempo. Se eu for assistir tudo que me mandar e ler, eu leio, tá? Se vocês mandarem mensagem, eu vou ler, porque eu tenho que ler, não preciso, né? Mas tem coisa que não dá tempo de eu ver e de eu ler, porque senão eu não vou rezar o meu texto, não vou rezar meu rosário, não vou ler minha Bíblia, não vou fazer oração pessoal. Como é que eu faço? Não tem jeito, eu trabalho ainda, tenho que pregar, como é que vai fazer? Se nós, meus irmãos, estamos dando prioridade para o WhatsApp e não estamos lendo a Bíblia, tem um ídolo aí, não tem? Não tem um ídolo? Sim ou não? Sim. Muitos falam assim, eu não tenho tempo para fazer minha oração pessoal, para rezar, para pedir a Deus perdão pelos meus pecados. Aí o Facebook, as notificações, eu tenho tempo para ver tudo, eu fico meia hora, 40, 50, 1 hora no Facebook. Fica 1 hora no Facebook, não é pecado não, gente, não é pecado ver o WhatsApp não, tá? Mas por favor, divide esse tempo aí com Deus, dá um tempo para Ele, veja que Ele é o mais importante da sua e da minha vida. Nós precisamos voltar para o Senhor. Para onde está voltado o nosso coração, meus irmãos? Nós estamos no tempo de quaresma, esse é um tempo de tribulação, de tentação. O inimigo quer derrubar-nos, o inimigo quer nos perder nesse momento. Vocês ouviram o evangelho de domingo? Jesus ele foi ser tentado no deserto 40 dias. Nós também, meus irmãos, estamos sendo levados como Cristo a ser tentados, e nós temos que vencer o inimigo de Deus com a oração e com a palavra, como Jesus venceu, amém? Nós precisamos vencer. Eu vou xingar um pouquinho, eu não é Deus, tá, gente? Eu não conheço a vida de ninguém aqui, tá? Então não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Eu acho que essas coisas não acontecem aqui, tá? Eu acho que é só lá na Diocese de Marte, tá? Eu vou perguntar ao Daniel Saturnino, que é um rapaz lá, Gabriel Saturnino, lá de Vinópolis. Ele é lá de Saturno, né, gente? Saturnino. Se lá em Saturno acontecem essas coisas, tá? Não tem importância não, tá, gente? Sabe que eu brinco assim com ele. É gente boa, né? Aí ele fala assim, mas esse grupo de oração, o grupo de oração acaba 10 minutos mais tarde. Ou então a missa, vem um padre aqui, por exemplo, o padre Bento da Itaúna, você vem aqui, vocês vai ver que desça. Ah, padre bom. Aí eu não sei se vocês conhecem. Aí a missa passa do horário, aí muitos reclamam, acham ruim que a missa passou do horário. Eu fico, gente, escandalizado. E muitos por aí reclamam, mas se tiver lá no show do Safadão lá, ou desses outros aí, que eu não sei nem falar o nome, tem coragem de ficar 3 horas pulando e gritando, e às vezes no coração não tem coragem nem de louvar aqui com a irmã, sabe? E o que acontece? E ainda sai de lá de madrugada, tem dia que tem que trabalhar no outro dia ainda. Tem coragem de fazer tudo isso, vocês me desculpam. Eu não estou falando que quem não trouxe Bíblia aqui é porque não tem não, tá, gente? Eu nem vou pedir para levantar a mão, eu queria pedir até guardar as Bíblias, estou brincando. Tem gente que fala assim, mas eu não leio Bíblia porque eu não tenho Bíblia em casa. E não é todo mundo que faz isso não. Tem gente que realmente não tem condição financeira de comprar uma Bíblia. Realmente, tá? Tem gente que não tem condição. Mas tem gente que não tem dinheiro para comprar a Bíblia. Mas para comprar a maldição da cerveja no final de semana e beber até cair, tem dinheiro. Fica o final de semana sem comprar cerveja e comprar a Bíblia, gente.
Porque se você não compra a Bíblia e prefere a cerveja que você vai tomar amanhã, você tem um ídolo na sua vida. Tá? Você e eu, se nós fazemos isso, nós temos um ídolo na nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos afastados de Deus dentro da igreja, porque nós vivemos muitas vezes num ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Eu sou católico, mas não vivo como católico. Porque se eu sou um católico, mas eu tenho relação sexual antes do casamento, eu namoro com uma menina e levo ela para a cama, quer dizer que eu vivo um ateísmo prático, porque a igreja proíbe isso. Se eu sou casado ou solteiro, né, e eu vivo no meu celular só tem pornografia, tem uma coisa errada aí. E tem gente por aí, tem gente que vai conversar. Tem até uns padres, tem padres, gente, a maioria dos padres é pro santo, tá? Mas tem um ou dois aí, você vai confessar com ele e ainda fala que masturbação não é pecado. Ateu prático dentro da igreja, Deus me perdoa. Não falei mal de padre nenhum aqui, eu falei nome de algum padre? Não, né? Mas tem uns dois aí só aí, eu acho que é lá na Saturno, o Gabriel me colocou. Tá? Que não tem, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos, então, colocar Deus no seu devido lugar. Nossa, que coisa estranha, não foi isso? Colocar Deus no seu devido lugar. A gente fala isso quando a pessoa está brincando demais, né? A gente tem que falar, não, vou pôr essa pessoa no seu devido lugar. Mas quando eu falo de pôr Deus no seu devido lugar, é pôr Ele no lugar onde que Ele tem que estar na nossa vida. E aonde seriam esses lugares, Douglas? Nós precisamos, eu vou contar para vocês, em 3 lugares na nossa vida que nós precisamos colocar Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, veja bem, muitas vezes nós fazemos assim: eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo, porque eu tenho 2 ou 3 empregos. Não é pecado ter 2 ou 3 empregos, tá? Não vai falar que o pregador falou que é pecado ter 2 ou 3 empregos. Vocês aqui não falam não, mas teve gente que já falou. Tem gente que tem 2 ou 3 empregos e não tem tempo de ir na missa, e ainda fala assim: mas eu tenho que lutar para minha família ter o melhor. Amém, parabéns para você se você luta para sua família ter o melhor, tendo o melhor, isso mesmo. Você é um ótimo pai, uma ótima mãe. Mas, meu irmão, muitas vezes as pessoas às vezes até conquistam tudo o que precisa, e ainda quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não é pecado ser rico, mas, meu irmão, se nós colocamos o dinheiro na frente de Deus, se o dinheiro está em primeiro lugar na nossa vida, nós temos um ídolo aí. E eu quero te contar, no Novo Testamento, nas únicas vezes que fala de idolatria, é quando vai falar do amor ao dinheiro, sabia? No Novo Testamento, desculpe, no Novo, eu falei antigo, não foi? No Novo Testamento, tá? Quando vai falar de idolatria, eu não lembro de no Novo Testamento falar de idolatria sobre imagem de ídolo. Mas quando vai falar referente ao amor ao dinheiro. Inclusive, quando nós pegamos a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, lá vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí fica pior um tiquinho. Vai falar que a ganância é idolatria. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, no final do versículo 5, vai falar que a ganância é idolatria. Amém? Então quer dizer, meus irmãos, se nós somos gananciosos, e ser ganancioso não é querer ter uma casa, não é querer ter um carro, não, mas é se nós abandonamos a Deus, as coisas de Deus para ganhar dinheiro. E sabe quando nós abandonamos as coisas de Deus para ganhar dinheiro? Quando nós roubamos da empresa que nós trabalhamos, quando nós desviamos dinheiro de alguma forma, de qualquer jeito, não tem desculpa. E eu te digo mais, até pirataria é ganância. Porque nós estamos meio que roubando de quem produziu lá o CD, o DVD. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque quem está no pecado muitas vezes não acha que está no pecado. Vive no pecado a vida inteira e acha que não está no pecado. Na hora que acorda, meu Deus do céu, por que eu estava fazendo isso? Estava na minha cara. Eu estou falando, gente, porque já aconteceu comigo. Há tempos atrás isso acontecia muito comigo, porque nós nos
para viver no pecado, para viver na maldição, para buscar as coisas erradas. E aí muitos falam assim: mas Douglas, mas se eu não trabalhar assim, eu não vou conseguir conquistar isso, isso e aquilo. Meu irmão, confia no Senhor. Você acredita em quem? Em Deus? Ou em você mesmo? Porque a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E olha como é que ele fala das outras coisas: e o resto será dado por acréscimo. O resto, meu irmão, o resto carro, o resto casa, o resto comida, o resto roupa, vos será dado por acréscimo. Eu fiquei 8 meses desempregado. Pergunta se lá em casa faltou alguma coisa. Meu irmão, se precisasse eu ia pedir, mas eu não pedi nenhuma cesta básica para ninguém. Se precisasse eu pedia, tá? Eu não estou falando que é errado, eu pedia. Eu ligava até para os irmãos para me ajudar, mas não precisou. Deus me honrou. Não faltou nada para eu comer dentro de casa, porque Deus estava comigo. Eu continuei buscando a graça dele. E por que, meus irmãos? Sabe por quê? Muitos podem falar assim: mas o dinheiro pode salvar até a vida de alguém. Pode. Ele pode salvar aqui na terra, meu irmão. Ele pode salvar aqui na terra. E muitas vezes nós lutamos por dinheiro, não buscamos a Deus e lutamos por nada. Sabe por quê? A palavra de Deus ensina em Provérbios 11:4. Ele fala uma coisa muito bonita: que a riqueza não vale de nada no dia da ira de Deus, mas a retidão livra-nos da morte. O caminho reto nos livra da morte eterna. O dinheiro não vale de nada no dia da ira de Deus, mas a retidão, a vida na santidade, buscando viver na verdade, nos leva para o céu, nos livra da morte eterna, meus irmãos. Olha que bonito o que a palavra de Deus nos ensina. O segundo lugar onde nós temos que colocar a Deus, né, que é o seu devido lugar, eu falei em primeiro lugar, no centro da nossa vida, no meio. Ele tem que estar o tempo todo conosco, ele tem que ser o nosso alvo. E quando que Deus está sendo o nosso alvo? Quando nós fazemos dele o Senhor da nossa vida. E quando eu falo da palavra Senhor, sabe de onde que essa palavra vem? Ela é originada lá do hebraico, do grego. Vamos falar do grego primeiro, que ele fala Kyrios, e depois vai para o hebraico, que é Adonai. E sabe quando nós traduzimos a palavra Adonai diretamente para o português, sem passar pelo latim, sabe o que acontece? Adonai, que significa Senhor, também significa dono absoluto. Eu quero perguntar aqui: de quem aqui na igreja Jesus Cristo é o Senhor? Levanta a mão. Então você afirma que ele é o dono absoluto da sua vida, amém? Opa, que beleza! E aí, meus irmãos, se ele é o dono absoluto da sua e da minha vida, será que nós estamos permitindo que o Senhor seja o dono absoluto da nossa vida? Ou será que nós estamos tendo um ídolo? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela ensina, ela é clara, lá em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sou inteiramente de Deus, ou eu não sou nada. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Não tem como servir a Deus e ao mundo. O mundo que eu falo, as coisas mundanas. Não tem como servir a Deus e viver nas coisas carnais. Não tem como. Deus, ele é dono absoluto. Ele não aceita ser dono da metade, não. Sabe por quê? Porque ele deu a vida inteira dele, até a última gota de água e sangue, pela sua vida. E quando você aceitou Jesus, para ter ele como Senhor e Salvador, tem que ser dele por inteiro. É claro, meu irmão, que isso que eu estou falando é uma luta diária. Eu não estou dizendo aqui que você não vai cair, não, mas quando cair você vai confessar e vai buscar, vai levantar e procurar um confessionário. Deus, ele quer ver se você está lutando pelo menos para não masturbar, se você e a sua namorada, quando dá aquela vontade de ter aquela relação sexual, vai um no chuveiro gelado e o outro embora em nome de Jesus, para não cair na tentação.
porque se for para o chuveiro e voltar, vai esquentar de novo, não adianta não. Nós sabemos como é que é o negócio, é difícil, mas Deus ele quer ver a sua luta contra o pecado. Não é que você não pode trabalhar e ganhar dinheiro, pode sim, mas toma cuidado se esse trabalho não está te desviando de Deus. Já aconteceu comigo, eu trabalhei com um tio meu, eu estava ganhando quase 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Gente, eu saí totalmente do caminho de Deus na época. Na época eu já tinha fé, mas não tinha essa fé viva. Hoje eu prefiro ganhar menos e continuar com Deus. Fiquei 8 meses desempregado, sabe por quê? Porque eu não aceitaria trabalhar nesse horário aqui agora, sabe por quê? Porque senão eu ia ter que parar de ir no grupo de oração, na reunião do núcleo, de pregar a palavra de Deus, de estar com a palavra de Deus. Porque eu não queria trabalhar no sábado, não é porque eu sou preguiçoso, não. É por causa que eu tenho coisas para fazer no sábado, encontro para ir no sábado, pregar retiro no sábado. Então, meus irmãos, eu prefiro Deus em primeiro lugar. Ele vai me honrar em nome de Jesus, amém? Eu e você. E muitas vezes, meus irmãos, por que Deus não está no centro da nossa vida? Porque quando nós escolhemos as outras coisas, nós colocamos Deus de lado. Quando nós escolhemos o pecado, nós colocamos Deus de lado. Ele não está mais no centro, Ele não é mais o alvo da nossa vida. Porque a palavra pecar, quando nós pegamos essa palavra no hebraico, ela está escrito ratar. E sabe o que significa ratar? Errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo que é Deus. Nós erramos o alvo que é o céu. E Deus, Ele não está mais no centro da nossa vida. Nós escolhemos as coisas mundanas. Nós começamos a nos conformar com as coisas mundanas. Como vai dizer em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Meus irmãos, nós escolhemos amar o mundo. Nós não queremos amar mais a Deus. Nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí eu fico triste, porque é uma ordem de Deus, meus irmãos. 1 São João 2,15 vai falar: não ameis o mundo e nem as coisas desse mundo. E São Tiago ele fala ainda pior, lá em Tiago 4,4: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quer abraçar o mundo? Quer abraçar as coisas mundanas? Você está virando um inimigo de Deus, meu irmão. Eu e você. Volte para Deus, meu irmão. Abandona todas as suas abominações. E aí, eu fico pensando, muitos ainda falam assim, talvez vocês, eu quero te perguntar como pai, Deus castiga? Sim ou não? Sim ou não? Não? Pode falar sim, pode falar não, não precisa ter medo não. Deus castiga, meu irmão. Da onde que eu tirei isso? Da Bíblia. Lá em Hebreus 12, no versículo 5, no versículo 6, vai falar assim, que Deus corrige aqueles que ama e castiga aqueles que Ele tem como filho. Mas sabe para que Deus castiga? Sabe para que às vezes Deus permite que você continue passando por essa provação? Por causa que Ele está vendo que você está com ídolos na sua vida, deixando Ele de lado. E Ele fala assim: não, eu vou deixar Ele passar por essa para ver se Ele volta, para ver se Ele dá vontade de voltar para casa como filho pródigo. Eu vou deixar Ele comer as vagens dos porcos, Ele desejar as vagens dos porcos. Eu vou deixar Ele nadar na lama do pecado. Eu vou deixar Ele gastar todo o seu dinheiro, para na hora que Ele estiver no sofrimento, Ele lembrar que Ele tem um Pai todo-poderoso, o Pai mais rico do mundo, que comigo nada vai faltar e Ele vai voltar. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, se você tem um Pai todo-poderoso e você aceita viver com Ele, volta, em nome de Jesus, amém? E para encerrar, né, porque eu preciso encerrar, deixar as palavras a noite inteira. Então qual que é os 3 lugares? No meio, ó, em primeiro lugar, no centro da nossa vida. E eu não falei o terceiro não, eu falei que passei direto. E ele tem que ser o fim último da nossa vida. Ele tem que estar em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida. É preciso rezar o tempo todo. Mas como, Douglas, eu trabalho,
fala assim: pensai constantemente em Deus e estará em oração. É só pensar em Deus. Como que pensa em Deus o tempo todo? Na hora que eu estou lá fazendo um servicinho lá no trabalho, faça ele bem, sabe por quê? Porque você vai fazer isso louvando a Deus. É um modo de pensar em Deus, amém? Mas Douglas, aí né, eu dou um tapa, depois eu tiro, tá, gente? Eu sou assim. Eu bato, Deus é assim também, dá um tapa na cara da gente, depois vai tirar a mão assim, faz carinho, sabe? Mas Douglas, eu não volto para Deus porque eu não sou digno. Eu não paro de pecar e busco viver uma pessoa de santidade porque eu não sou digno de viver assim. Eu não peço essa vida para Deus porque eu não sou digno de ser uma pessoa santa. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se você pensa assim, é hora de voltar. Porque muita gente usa disso como desculpa para permanecer no pecado. É preferível então viver no pecado, morrer no pecado e ir para o inferno, do que se converter e ir para o céu. É preferível viver assim? Eu quero te contar, meu irmão. Sabe como é que nós temos que fazer? Deus ele faz um convite para você. Meu irmão, Ele quer falar com você, porque Ele quer tomar o seu coração de volta. Como eu disse aqui na palavra de Deus, Ele falou que Ele mesmo falaria, para que, veja bem, deixa eu achar aqui. Porque Ele quer apoderar do seu coração, como Ele queria apoderar-se do coração da casa de Israel. Ele queria aquele povo de volta. Ele não queria acabar com aquele povo, não. Ele não queria exterminar aquele povo, não. Ele queria falar Ele mesmo com eles, para apoderar do coração deles. E essa noite Deus quer apoderar do seu coração. Ele veio aqui essa noite, Ele está falando com você através dessa pregação, porque Ele quer apoderar de novo do seu coração, meu irmão. E Ele fala assim, no versículo 6: voltai, desviai dos vossos ídolos imundos. E fala ainda: e desviai os vossos rostos, ou seja, nem olhar para o lado das vossas abominações, nem olhar para o lado dos vossos pecados, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 11. Versículo 11, isso. Lá no versículo 11 vai falar assim: não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, ao contrário, denunciai-as abertamente. Nós temos que denunciar essas coisas e não viver do lado delas, não ser cúmplice, não querer aquilo para a nossa vida, não ser conivente. Nós precisamos desviar os olhos disso tudo, meus irmãos, porque Deus Ele quer você de volta. Deus Ele quer te perdoar, meu irmão. Um dia perguntaram para Santo Agostinho, eu acho que quem estava no seminário de vida então ouviu, eu acho que eu falei isso, eu vou repetir, porque coisa boa tem que repetir. Falou: Santo Agostinho, Deus sempre vai nos perdoar? Ele falou sim, mas nem sempre vai dar tempo de se arrepender, porque, irmão, sem arrependimento não tem perdão de Deus. Nem sempre vai dar tempo. Então eu estou te chamando, Jesus te chama, olha lá. Vem quando dá tempo. Volte quando dá tempo. É como está escrito em Isaías 55:6. Lá fala assim: buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar, procurai enquanto Ele está perto. O que quer dizer isso? Porque quando nós chegarmos lá e a nossa alma estiver suja, a alma vai descer, meu irmão. Não vai ter como buscar o Senhor mais não. Nós temos até o último suspiro. Mas que dia que é o meu e o seu último suspiro? Que hora é o meu último e o seu último suspiro? Volte para Deus. Para de nadar na lama do pecado. Para de dar prioridade para as outras coisas e busque as coisas de Deus. Porque, meu irmão, Ele te ama. João 3,16 vai falar que Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus aí, diga eu. Então levanta em nome de Jesus, porque você vai receber agora o poder do sangue dele na sua vida, amém? Você vai receber agora o poder da graça de Deus na sua vida. Você vai receber as bênçãos de Deus na sua vida, porque eu creio que você decidiu nessa noite voltar para os braços do Pai.